Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pedro, vou falar com vocês sobre o ensino transformacional. Bom, é uma honra para mim estar participando desse evento, que é o terceiro CONAD, essa Conferência Nacional do Desenho Instrucional. Eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, o trabalho que eu venho desenvolvendo nas universidades, o trabalho que eu venho desenvolvendo enquanto consultor também do ensino superior. Então, vou falar sobre o ensino transformacional. Bom, como eu já disse, eu sou o professor Pedro, eu sou professor e coordenador da Faculdade Estácio de Carapicuíba, do curso de Arquitetura e Design Gráfico, coordenador adjunto da Faculdade Estácio Europan, em Cotia, dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, e professor do Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Também sou criador da pós-graduação em Cidades Inteligentes, da Faculdade de Tecnologia e Ciência de São Paulo, FTC, e venho desenvolvendo um trabalho dentro do ensino superior voltado à gestão e à prática de metodologias inovadoras e práticas inovadoras do ensino superior. Bom, então a gente vai falar sobre o ensino transformacional. E o que é isso? Como que a gente pode classificar o ensino transformacional? Primeiro é que o ensino transformacional ele é disruptivo. A gente está ouvindo essa palavra sobre o ensino em quase todas as publicações e artigos que dizem respeito principalmente ao ensino superior. Quando a gente fala que o ensino tem que ser disruptivo, a gente está querendo dizer que ele precisa ser transformador, ele precisa abranger todas as áreas do conhecimento e ele independe da metodologia, dos recursos e do contexto que você está inserido. Né? É muito comum a gente pensar nessas novas tecnologias, como é que está se discutindo, se desenrolando as atividades do ensino superior, essa ênfase que está se dando às tecnologias, às disciplinas à distância, e ficar simplesmente vendido à tecnologia, né? Vendido à metodologia ativa. E não é só isso, né? O ensino transformacional que eu quero me referir, ele não é só um ensino baseado em tecnologia. Não basta acreditar que você vai dar o tablet, o celular na mão do aluno e que simplesmente isso resolveu a questão do ensino no século XXI, do ensino no ano de 2019. Então, a gente tem que pensar que, independente da metodologia, independente dos recursos que eu tenho disponíveis, se eu tenho internet Wi-Fi de alta velocidade, se eu tenho um tablet, ou se eu tenho simplesmente um bloco de anotação em um papel, e do contexto que eu estou inserido, se é um contexto muito interessante, com alunos super bem aplicados, com alunos com uma boa formação, uma formação robusta no ensino médio, ou então se eu tenho um aluno desinteressado, se eu tenho um aluno que tem uma dificuldade de aprendizado herdada dos anos anteriores, enfim, independente da metodologia, do recurso, do contexto, esse ensino ele precisa ser transformador, inspirador. Eu preciso saber utilizar tudo aquilo que eu tenho à minha disposição para transformar a maneira de ensinar, para despertar no aluno um protagonismo que ele já desenvolve em todas as áreas da sua vida, mas que no ensino ele normalmente está acostumado a ser um sujeito passivo, um coadjuvante, ele não está interessado em ser o próprio protagonista do seu ensino. Né? Então, a gente tem que começar a pensar nessa palavra disrupção e pensar nela independente da metodologia, independente do recurso e independente do contexto. Né? Realmente causar a transformação em qualquer que seja o contexto que você está inserido. Para isso, a gente precisa entender que a tecnologia ela é nossa aliada e não o nosso único recurso. Então, eu me recordo de uma aula que eu fiquei vendido à tecnologia. O meu computador não funcionou, o meu pendrive não tinha a aula que eu precisava naquele dia, eu não consegui usar um computador emprestado de um aluno, enfim, porque não tinha o plug necessário para ligar no Datashow. Foi uma tragédia tecnológica essa aula. E aí eu resolvi fazer essa aula simplesmente no gogó, no giz, na lousa, interagindo com os alunos e pedindo a ajuda deles, para que eles me ajudassem a pesquisar, levantar os dados, para que a gente pudesse discutir sobre o assunto que era habitação social. Bom, passei, a aula funcionou super bem, a gente interagiu, construiu uma aula super bacana. Passado alguns dias,
eu fui fazer uma aula com slide, a turma não se envolveu, foi uma aula que eu não consegui despertar na galera um sentido assim de participação, de envolvimento, foi um monólogo, né? Não foi uma aula dialogada, foi um monólogo. Eu simplesmente falei, alguns alunos interessados, mas no final da aula uma aluna me chamou e perguntou assim, e me disse assim, professor, olha, a melhor aula que o professor já deu foi aquela quando o slide não funcionou. Né? Você fala muito bem, você gesticula muito bem, e aula com slide dá sono. Né? Então, queria te dizer que a sua melhor aula foi aquela, né? Cujo dia que os recursos tecnológicos não funcionaram. Isso desperta na gente vários sentimentos, né, de impotência e de dependência da tecnologia em todos os graus da nossa vida. Então a gente tem que entender que para o ensino ser disruptivo, a tecnologia é a nossa aliada e não o nosso único recurso. Né? Então, recentemente, eu participei de um fórum docente e a gente foi apresentado diversas metodologias, diversas técnicas para a aplicação da metodologia ativas, e eu fui combinando diversos fatores e criando tecnologias, criando metodologias ativas sem utilizar a internet, sem utilizar recursos digitais. Simplesmente utilizar a metodologia ativa de maneira analógica. Com o papel, com a caneta, fazer uma raspadinha da sorte, em que o aluno raspa a resposta correta da prova, criar uma dinâmica, uma gamificação, um jogo de tabuleiro, para poder ensinar aquele conteúdo. E tem funcionado muito bem, o feedback está sendo muito interessante dos alunos. É claro que eu não abandonei a tecnologia, eu tenho todo um aporte teórico baseado na sala de aula invertida, no uso da tecnologia, o celular como aliado ali no momento de pesquisa para o aluno, mas não dependo da tecnologia, não dá para depender dela, ela é a nossa aliada, não dá para depender simplesmente dela e achar que assim eu estou fazendo o ensino disruptivo, certo? Vamos lá. Além disso, para o ensino ser disruptivo e transformacional, ele precisa ser colaborativo. Tá? Então, a gente precisa estimular o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, para que esse aluno desenvolva as habilidades e competências de um trabalho coletivo. Então, é estimular a cooperação, trabalhar com tecnologias e metodologias que estimulem essa interação. Então, trabalho em grupo, pesquisa em grupo, aprendizado por pares e momentos em sala de aula que estimulem essa cooperação entre os alunos, a cooperação do aprendizado, né? Então, a gente sabe que a gente aprende muito mais quando ensina alguém algo que já aprendeu. Tá aí a facilidade dos professores em aprender algo. Os alunos sempre dizem: ah, professor, tá fácil para você que é professor, né, que já sabe o assunto. E eu costumo dizer para eles: olha, fica fácil para o professor porque ele está aprendendo para ensinar. Quando você ensina alguém, você aprende 90% a mais. Né? Então, é preciso estimular a cooperação, estimular esse desenvolvimento pessoal e não só profissional do aluno. Tem uma coisa que está super em alta, está super se falando, que é a possibilidade, a capacidade de flexibilizar a oferta do aprendizado. Isso já é aplicado nos cursos superiores por meio das atividades complementares, mas é preciso, além de flexibilizar, diversificar a maneira como se obtém conhecimento. Né? Então, um grande avanço do ensino superior é recente, de 2017, é a portaria que permite, né, um novo instrumento de avaliação de cursos superiores que permite a utilização de bibliografia 100% digital nos cursos superiores. Isso é um quebra de paradigmas muito grande. A gente sabe que hoje um livro físico ele é um recurso muito caro e que normalmente fica na prateleira e o aluno pouco vai até a biblioteca, ele pouco se envolve com aquele recurso físico. Enquanto um recurso digital que está ali na palma da mão do aluno, ele pode acessar em qualquer momento, ele não tem multa para devolução, ele não, se esquecer de devolver, ele não vai pagar uma multa, ele não vai se estressar com esse recurso, é a biblioteca virtual. Né? Então, eu estou flexibilizando a maneira como o aluno
adquire o conhecimento, né? Como é que ele procura esse conhecimento. E aí eu tenho, dentro desse escopo de flexibilização, as atividades de campo, as visitas técnicas, visitar um museu, visitar uma instituição, oferecer uma palestra, oferecer uma oficina e até mesmo conteúdos que estão disponíveis na internet, né, no YouTube, indicar um vídeo muito interessante, uma palestra muito interessante que está disponível no YouTube, um artigo que está publicado em algum site bem interessante, enfim, estimular o aluno a buscar o conhecimento e buscar o conhecimento com senso crítico, sabendo identificar as fontes confiáveis de informação e as fontes que realmente vão ajudar a construir um caminho interessante de sucesso, né? Partindo do pressuposto que ele vai procurar as suas fontes que ele está mais familiarizado. E isso vai ajudar na comunicação linguística, na adequação verbal. Então, o aluno vai estar familiarizado com aquele meio que ele encontrou de adquirir o conhecimento. E a gente, né, nós professores, devemos ser os mediadores, né, os curadores, fazer a curadoria desse conteúdo para que esse aluno tenha uma informação de qualidade à sua mão. Além disso, nesse processo de curadoria que eu citei, em que o professor faz a curadoria, vai atrás desse conteúdo de qualidade, está se falando de um ensino que é mais personalizado. Então, o ensino do século XXI, o ensino que se desenha nos próximos anos, é um ensino personalizado. Em partes, isso se deve aos ambientes virtuais de aprendizado, às novas metodologias de ensino, e a ampliação do ensino à distância. Então, como eu consigo fazer a personalização do ensino, no ensino presencial, por exemplo, em que eu tenho uma sala com 120 alunos, ou 100 alunos, 60 alunos, como é que eu faço a personalização desse ensino? Então, a gente está falando de uma personalização que não é só individual, mas é uma personalização macro. A gente sabe que um mesmo assunto pode funcionar bem na turma A e pode não funcionar bem na turma B. Como professor, você sabe disso. Às vezes você dá uma aula incrível numa turma a galera participa, e a mesma aula na turma B é uma aula xoxa, ninguém participa, você não consegue despertar na galera aquele instinto de participar da aula, e é o mesmo conteúdo, né? Mas são dois contextos diferentes. Então a personalização também começa aí, a personalizar o conteúdo para a turma, né? Entender, né, nos processos de avaliação, fazer um diagnóstico, pensar nos 3 momentos de avaliação que se propõe, né, o ensino superior, fazer um diagnóstico, como é que essa turma está se saindo nesse conteúdo, como é que eu posso melhorar o desempenho dessa turma nesse conteúdo, oferecer pílulas de conhecimento, conhecimentos pequenos, pequenos textos, pequenos vídeos, para que um ou outro aluno que se desperte com aquilo consiga motivar os demais. Então, assim, quando você está numa turma muito grande, é preciso que você tenha um ou outro aluno que cause esse start, né, que tenha esse gatilho de conseguir mobilizar os seus amigos, os seus colegas de classe em relação ao conteúdo, né? Então, você consegue fazer essa personalização aos poucos. Um ou outro membro, né, chama um grupo de alunos, explica um conteúdo, faz uma dinâmica de grupo, né, e aí elege um aluno de cada grupo, passa o conteúdo para eles e diz, olha, vocês são responsáveis por propagar essa informação, vamos trabalhar esse conteúdo em grupo e vamos personalizar isso para cada grupo, fazer a mediação, né, direcionar cada grupo na busca pelo conhecimento e na entrega de um produto, certo? Então, a personalização, ela não é micro, ela também pode ser macro. Você trabalhar com uma turma como um todo, personalizando o conteúdo direto para aquela turma. E quando você está falando no micro, né, nesses processos novos de tutoria, o AVA, o ambiente virtual de aprendizado, é você conseguir fazer esse diagnóstico e formar o aluno ao mesmo tempo. Então, é a partir da sua avaliação conseguir identificar os gaps e os déficits de cada aluno e oferecer para eles essas pílulas de conhecimento, esses textos, esses artigos que podem ampliar o conhecimento dele e ajudar ele a resolver
né, aquele gap de conhecimento que ficou para trás. Então, a personalização do conteúdo, ela é disruptiva nesse sentido, de você conseguir equacionar todos os aprendizados de uma turma, dos alunos, para alcançar bons resultados no final. E permitir que o aluno personalize também o seu aprendizado. Então, a gente está falando também de um modelo acadêmico em que o aluno consegue personalizar a sua grade, por exemplo, personalizar a oferta de disciplinas que ele vai cursar nesse semestre. Isso também está relacionado à personalização do ensino, para que ele possa fazer escolhas profissionais que vão direcionar a sua carreira. Enfim, vamos lá. E um assunto e um aspecto muito importante que está super em alta no ensino superior e na formação de jovens e adultos é o ensino das habilidades comportamentais, conhecer a si mesmo, ajudar o aluno no desenvolvimento de habilidades que não são só técnicas, mas que são comportamentais. Eu já citei uma habilidade comportamental muito importante que pode ser desenvolvida e estimulada pelo professor, que é o trabalho em grupo, o trabalho em equipe. O aluno ele não vai chegar numa empresa, num local de trabalho, ele vai trabalhar sozinho. Ele vai sempre ser inserido numa equipe pré-existente, muito bem articulada, já entrosada, e ele vai ter que aprender a se entrosar, a trabalhar em equipe e a se desenvolver. Então, aprender a si mesmo é isso, é desenvolver no aluno habilidades comportamentais. Então, a inteligência emocional, a inteligência para lidar com aspectos de conflito num trabalho em grupo, por exemplo, um conflito entre os membros do grupo, um atraso, a gestão do tempo, coisas que não são puramente técnicas, mas que estão envolvidas com o comportamento do profissional. Bom, isso exige do professor, ou seja, do docente, um perfil multidisciplinar. O ensino transformacional, o ensino do século XXI, ele exige do docente um ensino que é multidisciplinar. Ele precisa se envolver em todas as áreas do conhecimento que o curso que ele leciona está envolvido. Ele precisa conseguir contextualizar um conteúdo na aula. Então, ele precisa ter essa experiência profissional no mercado de trabalho, essa valorização do profissional no mercado de trabalho, para que ele consiga contextualizar esse conteúdo de diferentes maneiras. Contextualizar com um exemplo para um grupo, e isso também se relaciona com o que eu já citei de personalização do conteúdo. Então, conseguir contextualizar diferentes exemplos para diferentes contextos para conseguir construir um raciocínio lógico. Então, nesse novo perfil do docente multidisciplinar, são duas atitudes essenciais. Primeiro, é encarar o docente como um mentor. Você é mentor daquela turma, você está apontando o caminho, mas não está caminhando para o aluno. Você está apontando o caminho dizendo, olha, vai por essa direção, mas não está entregando de bandeja, de mão beijada, aquele conhecimento. Você está apontando para onde o aluno deve apontar as suas pesquisas, o que ele deve pesquisar, como é que ele deve construir a linha de raciocínio para que ele sozinho desenvolva essa habilidade de adquirir informação e transformar essa informação no conhecimento. Para isso, o professor precisa ser, então, um mediador. Então, primeiro ele aponta o caminho e depois ele media, qualificando o processo, apontando para o aluno quais as informações relevantes que ele adquiriu no meio do processo. Então, o professor foi lá, apontou o caminho, o aluno pesquisou, anotou, desenvolveu, ele entrega, então, para o professor, que faz a mediação desse conteúdo e ajuda o aluno a identificar as informações de qualidade e aquilo que, de fato, vai colaborar para que o ensino dele se transforme e seja, de fato, o ensino transformacional que a gente está falando. Então, perfil docente. Você é o mentor, você aponta o caminho e você é o mediador, você qualifica o processo. Você ajuda o aluno na curadoria dessa informação para que ele possa transformar a informação em conhecimento, junto com você. Então, together, juntos. O professor também ele precisa
no século XXI, nas novas metodologias ativas, se abrir as possibilidades. Se a gente está falando, então, de um ensino que é mais digital, que tem uma ampliação na oferta das disciplinas digitais, que é baseado em metodologias ativas, que coloca o aluno como protagonista, o professor também tem que se abrir às novas possibilidades que o mercado de trabalho está oferecendo nesse novo perfil. É muito comum perceber uma resistência de alguns professores a respeito das metodologias ativas e a respeito do ensino à distância, né? Que não se acredita no potencial de ensino do ensino à distância. Infelizmente, a gente tem um preconceito com o ensino à distância. O aluno também tem preconceito com isso. Muitos alunos não gostam do ensino à distância, mas outros já estão procurando por isso. Eles já procuram instituições que ofertam disciplinas à distância, porque ele vai poder ter um dia de descanso, né? Ele não precisa ir todos os dias para a faculdade, então ele vai 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, ele tem um dia de folga para fazer o seu exercício, para sair com os amigos. Então, os alunos eles têm procurado também instituições que ofertam o ensino à distância para que ele possa também ter uma vida social, para que ele consiga fazer aquilo que ele gosta e o ensino superior não se torne um fardo, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito contra o ensino à distância. Ele é uma realidade, ele está se ampliando e ele veio para ficar. Então a gente precisa se adaptar a isso e entender como eu, professor, posso tirar partido disso para o meu benefício também, né? Então a gente tem essas novas possibilidades. Por exemplo, é notório a ampliação de ofertas de emprego para conteudista e design institucional, que é essa palavra que tem surgido com força aí no mercado de trabalho, que é o designer que desenvolve cursos, ele desenha cursos, ele desenha a experiência de aprendizado, seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, mas ele faz o desenho dessa experiência de aprendizado. Então, você produzir, fazer a curadoria desse conteúdo, produzir um material didático, produzir um livro, produzir um artigo, produzir uma videoaula, participar de uma conferência digital, por exemplo, uma conferência virtual. Você também tem a possibilidade de atuação como tutor, e isso te dá uma maior flexibilidade de horário, você poder ensinar da sua casa. Você economiza combustível, você economiza tempo, você consegue ter uma atuação muito mais flexível, atuar em tutorias num ambiente ou profissional ou realmente no seu home office, e direcionar, fazer melhor a gestão do seu tempo, direcionado a atingir melhores resultados, até mesmo financeiro para você, professor. Então, a gente tem que se abrir a essas possibilidades e não lutar contra. Não dá para remar contra a correnteza, mas é entrar na correnteza e entender como é que eu posso extrair nesse novo mercado, né, melhores resultados financeiros e ainda assim oferecer para os meus alunos um modelo acadêmico de alto desempenho, né, em que eu tenho um alto desempenho ensinando e eles têm um alto desempenho aprendendo. Então, é investir no aperfeiçoamento desse desenho institucional e nessa experiência de ensino para os alunos. E quando eu falo isso, eu me refiro a apostar na experiência do aluno para que você possa potencializar a capacidade de aprendizado. Então, é apostar na experiência de aprendizado do aluno, nesse desenho institucional dinâmico que estimula o aluno a ir além daquele conteúdo simplesmente ofertado, que estimule o aluno a fazer pesquisa, se envolver com extensão, a se envolver com projetos reais, a participar de um concurso, a participar de um congresso, e também valorizar as experiências anteriores que esse aluno traz para a sala de aula e para o ambiente virtual de aprendizado. Né? Conseguir, a partir da experiência prévia do aluno, desenvolver e potencializar a sua capacidade de aprendizado. Então, o ensino transformacional está muito baseado nas experiências do aluno, imediatas e aquelas
experiências que ele carrega. Bom, para isso a gente precisa ter atenção às metodologias que estão em alta e que vem dominando aí o mercado de trabalho. Está todo mundo falando sobre as metodologias ativas, as instituições estão cobrando dos docentes experiências anteriores na aplicação dessas metodologias. Então isso tem se falado, se desenhado, e a gente precisa conhecer essas metodologias. Primeiro que não existe uma única metodologia ativa, existem diversas metodologias ativas, quiçá milhares de métodos de se aplicar recursos ativos de aprendizado. Você pode combinar duas metodologias ativas, construindo uma terceira, mas a gente tem que ter atenção, conhecer. E aí vai a minha dica para você que está querendo se envolver e aplicar as metodologias ativas. Eu listei as principais, aquelas que tem muito material na internet e você consegue fazer uma pesquisa interessante e já aplicar isso nas suas aulas. Vamos lá, então, a mais conhecida delas, que é a sala de aula invertida, que é basicamente um modelo em que o aluno tem contato com o conteúdo teórico antes da aula. Então, ele faz a leitura do conteúdo teórico, ele estuda, ele vê um vídeo, ele faz a leitura de um texto, de um artigo, e durante o momento presencial, durante a sala de aula, ele se envolve numa atividade prática. Ele vai tentar construir um protótipo, ele vai desenvolver um projeto, ele vai desenvolver um roteiro, enfim. Eu tenho a sala de aula invertida, então o conteúdo teórico ele é prévio, o aluno consome esse conteúdo teórico antes da sala de aula, e o momento em sala de aula é utilizado para atividade prática, para priorizar a atividade prática em que o professor ele se torna o mentor e o mediador do conhecimento, certo? Tem uma outra metodologia ativa muito interessante, eu gosto muito, que é a possibilidade de utilizar quiz, jogos de tabuleiro, jogos digitais, fazer gincanas de conhecimento, que é a gamificação, que é a possibilidade de utilizar recursos de games para o aprendizado. E isso independe do momento. Pode ser antes, durante e depois da sala de aula. Antes, o aluno tem contato com o conteúdo teórico, então eu já estou falando também de uma associação entre a gamificação e a sala de aula invertida. Então eu tenho antes ali um quiz, o aluno anota as dúvidas, traz a dúvida para a sala de aula, a gente discute as dúvidas dos alunos nesse questionário em sala de aula, e aí eu refaço esse questionário depois da sala de aula para consolidar o conhecimento. Então são 3 momentos, antes, durante e depois. E aí eu posso usar também um jogo de tabuleiro que estimula o pensamento crítico, que desenvolve todo um contexto profissional para o aluno. E aí eu também consigo despertar nele aquele ensino que é um ensino comportamental, porque ele tem o contato com experiências profissionais reais, certo? Também tem o ensino baseado em problemas e suas variações, o ensino baseado em problemas e apresentado em projetos, o ensino baseado em problemas e trabalho em grupo, enfim, tem muitas variações do ensino baseado em problemas, mas que consiste simplesmente em trazer para a sala de aula um problema real, normalmente um problema local, cuja familiaridade é totalmente envolvente para o aluno. Então, se você está trabalhando num curso de saúde, por exemplo, e você percebe que na região em que a instituição está localizada está acontecendo um surto de febre amarela, então eu trago esse problema para a sala de aula. O problema é o surto de febre amarela nos arredores da instituição, nos arredores da faculdade. E começa a construir o conteúdo e o conhecimento baseado nesse problema inicial, certo? E aí os alunos têm que desenvolver propostas e investigar por que isso está acontecendo, né? Quais são os agentes envolvidos nesse problema, né? Como é que eu posso solucionar esse problema? O que eu devo fazer para solucionar esse problema, então? Então, é um ensino baseado no problema, e o aluno pode apresentar isso no final da disciplina, no final do curso, como um projeto para solucionar
esse surto de febre amarela no entorno da faculdade. E ele apresenta um cartaz, ele apresenta um relatório, ele apresenta um vídeo, enfim. Ele consolida todo aquele conhecimento num produto. Eu também tenho aprendizado por pares e times, e aí eu consigo utilizar a sala de aula invertida, a gamificação, o ensino baseado em projetos, tudo isso associado ao aprendizado por pares, o aprendizado por times, que é o trabalho em grupo, o trabalho em dupla. É colocar os alunos para resolver problemas e discutir uns com os outros a respeito de um conteúdo. Então, eu gosto muito de utilizar o aprendizado em pares, e aí eu dou um tema para cada aluno e eles discutem, ensinam, aprende, lê o texto e ensina para o outro aquele conteúdo, e aí o outro responde um questionário baseado não no conteúdo que ele leu, mas no conteúdo que ele aprendeu com o colega, né? E aí você vai mediando o ensino entre esses aprendizados por pares e times. Também está em alta o aprendizado maker, learning by doing, né, aprender fazendo, o STEM, e também utilizar o design thinking, que é um processo muito conhecido das agências de publicidade, dos processos de design, da arquitetura e do urbanismo, que é um processo de construção do conhecimento colaborativo, em que todos participam, em que todos começam a dar palpite, a estimular o aprendizado do conhecimento, e que eu particularmente gosto muito. Eu acho que o Design Thinking ele funciona muito bem para o ensino, não só para resolver um problema, mas para conseguir ensinar, né? Então, isso também está super em alta. E também as metodologias imersivas, né? Colocar o aluno numa situação profissional imersiva, fazer uma visita técnica, trazer um caso, um case real, para que o aluno consiga se envolver completamente com aquele problema e desenvolver suas habilidades baseadas nisso. E aí a gente tem que ter a atenção do docente nesses processos. A utilização das metodologias ativas e esse ensino transformacional exige alguns pontos de atenção para você, docente, ficar de olho. Primeiro, a gestão e a curadoria do conteúdo, né? Conseguir selecionar conteúdos que estão de acordo com a realidade do aluno, baseado lá na personalização do conteúdo que eu já citei para vocês. Então, fazer a gestão e a curadoria do conteúdo de acordo com a realidade, com o contexto acadêmico de cada turma, de cada aluno, e com informações de qualidade, com informações relevantes, informações consagradas, né, de autores consagrados, livros consagrados, e artigos bem intitulados e bem avaliados. Além disso, ficar de olho nas novas tecnologias, a possibilidade de utilizar o celular como aliado e não ficar brigando, disputando a atenção do aluno com o celular. A gente não vai conseguir ganhar. O celular é muito mais interessante do que qualquer aula com slide, porque no celular ele tem as redes sociais, ele tem a paquera, ele tem os amigos, enfim. Então, é tentar parar de disputar o espaço com a tecnologia e se aproveitar dela, ter ela como aliada. Estimular o aluno a usar um aplicativo de celular como Quiz, a utilizar o aplicativo de celular ou um site para ampliar as pesquisas. Então, é utilizar a tecnologia como aliada. Ficar de olho na inteligência artificial. Então, tem vários estudos e várias empresas que já estão utilizando a inteligência artificial como aliada no processo de ensino. Então, robôs que conseguem tirar dúvida dos alunos num ambiente virtual de aprendizado, ficar de olho nesses processos, pesquisar sobre inteligência artificial e entender como é que eu posso me envolver nesses processos de inteligência artificial, porque apesar de ser uma máquina, ela é uma máquina treinada e o seu treinamento envolve o ser humano fazendo a programação dessa inteligência e oferecendo para essa máquina a capacidade de aprender, aonde buscar os conteúdos, fazer a mediação também digital. Ficar de olho na educação à distância, nas vagas ofertadas para o ensino superior à distância, né? As vagas de tutoria, de produção do conhecimento, produção do conteúdo, conteudista. Então, ficar de olho nessas vagas.
O ensino híbrido também, ficar de olho nas vagas e pesquisar a respeito do que é o ensino híbrido, que é a miscelânea entre o ensino presencial e o ensino à distância, em que parte do conteúdo é ministrada virtualmente, parte do conteúdo é ministrado presencialmente. O ensino híbrido não está vinculado somente a isso, mas ele também é uma disrupção, né, uma quebra de paradigma entre todas as metodologias aplicadas à forma de obter conhecimento. A priorização das metodologias ativas, como eu já citei, a gente tem que ficar de olho, é uma tendência e é uma necessidade do mercado de trabalho. Ficar de olho nas possibilidades das EdTechs, que são as startups de educação, quem sabe até desenvolver a sua própria EdTech, né? Entrar no mercado educacional como uma unicórnio, como eles dizem, no mercado das startups, uma unicórnio de educação, né? A possibilidade de criar um aplicativo ou uma startup para oferta de cursos, oferta de flexibilização de cursos, enfim. Também a internacionalização, as possibilidades de desenvolver um semestre no exterior, uma experiência acadêmica no exterior. O Ministério da Educação, nos processos de avaliação de curso, está valorizando essas parcerias, essas cooperações internacionais entre as instituições de ensino. Então, a internacionalização, ela é uma tendência que veio para ficar e ela vai transformar o ensino nos próximos anos. E a gente tem que ficar de olho, né? Investir numa segunda língua, investir no aprendizado internacional, em fazer contato com instituições de ensino superior estrangeiras e tentar articular essas possibilidades de internacionalização, tá? E o espaço maker, que é se envolver no ensino maker, que é o aprender fazendo, desenvolver roteiros de atividade prática, tutoriais de como fazer você mesmo, roteiros de atividades práticas em laboratórios, para que se desenvolva esse perfil maker dos alunos, né? Então, o Fab Lab é algo que está em super alta, as instituições têm investido em criar espaços multifuncionais para os seus laboratórios, né? Laboratórios mais próximos de um Fab Lab, de um ambiente colaborativo, de um collab, enfim. Atenção agora para os gestores, né, para a IES e para os gestores do ensino superior, né, as tendências e como eu devo me comportar nesse mercado do ensino transformacional. Primeiro, investir na qualificação docente, garantir um bom funcionamento da internet em todo o campus, isso é essencial, né? Então, o ensino transformacional, o ensino tecnológico, ele depende, né, da oferta do sinal de internet de qualidade. Esse é um investimento relativamente barato e que vai contribuir para o sucesso do modelo acadêmico da IES. Muita atenção aos processos regulatórios, então, as avaliações internas, as avaliações externas, avaliação em loco de curso, credenciamento, recredenciamento, avaliações externas como ENAD, enfim. Ficar de olho nos processos regulatórios, porque eles também vão medir a temperatura de como que está acontecendo os processos de aprendizado na sua IES. Então, ficar de olho, muita atenção aos processos regulatórios. Cuidar do clima organizacional, investir em clima organizacional, investir no envolvimento da equipe, na missão e na visão e nos valores da instituição, né? Então, viver esses valores, estar em missão com esses valores, garantir a transparência nos processos decisórios, isso é muito importante, envolver todo o time nesses processos decisórios de fato, né? Convocar o colegiado, convocar o seu corpo docente, convocar a comunidade para participar dos processos decisórios e deixar claro, deixar transparente quais são as premissas, mesmo que financeiras, da sua instituição, para que o professor consiga se envolver
e dar o melhor de si no seu ambiente de trabalho, para que todos os colaboradores consigam vestir a camisa da sua empresa, porque eles sabem que o processo é transparente, que, que estão todos envolvidos num único bem comum, né, num objetivo comum. Além disso, ter foco no aluno, focar na experiência do aluno em sala de aula, nos laboratórios, nos ambientes de uso comum da sua instituição, né? Ofertar para ele espaços adequados ao seu desenvolvimento, espaços adequados ao bem-estar dos alunos, com segurança, com boa iluminação, com boa ventilação, ter foco de fato na experiência do aluno que procura aquela instituição para melhorar de vida, né? Para transformar a sua vida e no futuro conseguir melhores oportunidades. Atenção especial aos espaços de prática profissional, aos laboratórios, né? Em ofertar laboratórios mais próximos da realidade profissional, dos cursos, ofertar convênios técnicos científicos, então convênios seja para a oferta do ensino à distância, seja para oferta de espaços, laboratórios e cessão de espaços, enfim, ter fidelidade ao projeto político pedagógico, ao projeto pedagógico institucional da instituição. Isso significa estar em missão com o projeto pedagógico institucional, que todos conheçam esse projeto pedagógico institucional, que ele seja a essência dos processos da sua instituição, né, para que todos conheçam na ponta da língua qual é as suas premissas de avaliação, quais são as premissas de atendimento ao aluno, quais são as suas premissas de crescimento, enfim, respirar e transpirar as políticas pedagógicas institucionais em todos os seus colaboradores. E possibilitar o empoderamento dos seus gestores, dos seus professores e da sua equipe técnica administrativa, né? Então, potencializar, empoderar esse professor, tá? Atribuir a ele o status de professor, detentor do conhecimento, aquele cara que vai lá, que estimula a sua sala e que faz toda a diferença. A gente sabe que em todos os casos de sucesso de uma instituição de ensino superior que teve sucesso financeiro, que teve sucesso acadêmico, eles sempre tiveram um grande diferencial, que foi uma equipe de professores e colaboradores comprometidos com o objetivo comum. E isso se faz valorizando o professor, investindo na sua qualificação, valorizando o seu salário, valorizando a sua experiência, valorizando os seus recursos, ofertando educação continuada, enfim, empoderando o professor na sala de aula, né? Atribuindo a ele o status que ele merece, certo? Bom, para tudo isso a gente precisa ir juntos, né? Como eu citei, o ensino do século XXI é colaborativo, é together, é fazer juntos, certo? Agradeço a possibilidade de participar do CONAGE, espero ter motivado, espero ter apontado novas direções para vocês. Eu vou deixar o meu contato, né? Me adicionem no LinkedIn, me procurem nas redes sociais, vamos interagir, vamos construir juntos uma carreira de sucesso, tá bom? Eu sou o Pedro De Biasi e eu falei com vocês sobre o ensino transformacional. Um abraço, até mais.